Ele prometeu controle total naquela primeira noite, mas não esperava ouvir aquele sussurro. Quando ela murmurou, "Continua", tudo desmoronou. E o que começou como uma promessa virou algo que nenhum dos dois conseguiu controlar. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like porque o desfecho vai te deixar sem palavras. Na suíte presidencial do Hotel Fasano, com vista para a orla de Ipanema e o mar que se estendia infinito até encontrar o céu carioca, Rafael estendeu um documento sobre a mesa de mármore, enquanto as luzes da Lagoa Rodrigo de Freitas piscavam como vagalumes através das janelas do piso ao teto. O ar-condicionado sussurrava baixinho, mas não conseguia disfarçar o perfume dela, notas de pitanga e algo mais profundo, quase perigoso. Marina inclinou a cabeça, deixando os cabelos castanhos caírem sobre o ombro nu, e murmurou aquelas duas palavras que transformariam os próximos 18 meses em um jogo onde nada seria o que parecia. Continue. Rafael tinha 43 anos, 3 divórcios nas costas e um império construído sobre concreto, aço e a habilidade de ler pessoas como balanços financeiros. Sua postura sempre rígida revelava décadas de controle absoluto sobre cada situação, cada negociação, cada relação. As mãos fortes e calejadas de quem começou carregando sacos de cimento nas obras do pai na Cidade de Deus, a comunidade onde cresceu no Rio de Janeiro. Mas havia algo mais, uma solidão profunda que escondia atrás de ternos italianos de 20 mil reais e relógios suíços. Uma necessidade constante de provar seu valor, como se o menino pobre que foi ainda vivesse dentro do homem poderoso que se tornou. Marina tinha 26 anos, mas seus olhos castanhos escuros carregavam a sabedoria de quem já havia perdido tudo e reconstruído a própria vida nas sombras. Cresceu no interior da Bahia, em uma família onde o silêncio era moeda de troca e os segredos valiam mais que dinheiro. Aprendeu desde cedo que poder não vem de gritar, mas de sussurrar na hora certa. Sua vulnerabilidade aparente era sua maior arma. A forma como mordia o lábio inferior quando pensava, como seus dedos tremiam levemente ao segurar a taça de espumante brasileiro. Como desviava o olhar no momento exato para fazer o outro se inclinar mais perto. O contrato sobre a mesa prometia 2 anos de exclusividade. Ele pagaria todas as despesas, forneceria um apartamento, um carro, uma mesada generosa. Em troca, ela seria dele. Jantares de negócios, viagens pelo Brasil, companhia nos eventos onde aparecer sozinho, já não era aceitável para um homem de sua posição. Tudo claramente delineado em cláusulas jurídicas impecáveis, redigidas pelo melhor advogado de família do Rio de Janeiro. "Tem certeza?" perguntou Rafael, e pela primeira vez em anos sua voz carregava um matiz de incerteza que raramente deixava escapar. Marina pegou a caneta Montblanc que descansava junto ao documento. O metal frio entre seus dedos era um lembrete de tudo o que estava prestes a mudar. "A pergunta é, você tem certeza? Porque uma vez que eu assine isso, não haverá volta." Ele sorriu, aquele sorriso calculado que usava nas salas de reunião. "Sou um homem de negócios. Contratos são minha linguagem." "Então você deveria saber," ela disse enquanto a tinta azul fluía sobre o papel, marcando seu nome com caligrafia perfeita, "que os melhores contratos são aqueles onde ambas as partes acreditam que estão ganhando." Levantou o olhar, e em seus olhos havia algo que Rafael não soube decifrar. Desafio? Promessa? Advertência? E os piores são aqueles onde apenas uma delas está certa. O que Rafael não percebeu, naquela primeira noite perfumada de promessas e champanhe francês, foi que assinar aquele papel seria entregar as chaves de sua fortaleza para alguém que já conhecia cada ponto fraco de suas muralhas. Lá fora, o rio respirava sua vida noturna eterna. As ondas de Ipanema beijavam a areia com ritmo constante, alheias aos pactos que os humanos faziam em torres de cristal. E dentro daquela suíte, sob luzes projetadas para serem românticas, 2 pessoas acabavam de iniciar uma dança onde nenhum sabia realmente quem levava o compasso. Os primeiros 3 meses transcorreram como cenas de uma novela cuidadosamente dirigida. Rafael instalou Marina em um apartamento de cobertura em Leblon, com varandas que davam para o mar e o Morro Dois Irmãos ao fundo,
aquelas montanhas que abraçavam o rio como gigantes adormecidos. As manhãs começavam com café preparado por ela, não porque ele exigisse, mas porque ela oferecia. O aroma de grãos torrados se misturava com tapioca recheada ainda quente e pão de queijo mineiro fresquinho. Rafael descia cada manhã de seu BMW X6 na garagem do edifício, subia no elevador espelhado, com expressão sempre controlada, e ao abrir a porta do apartamento, o cheiro de lar o atingia como uma onda inesperada. Era desconcertante para um homem que havia vivido as últimas 2 décadas em espaços projetados por decoradores minimalistas, onde nada tinha alma. "Bom dia", Marina dizia da cozinha, descalça, vestindo uma das camisas sociais dele que ficava grande demais. O sol da manhã entrava pelas janelas abertas, trazendo o som distante das ondas do mar e vendedores ambulantes anunciando água de coco na praia. Ele se sentava à pequena mesa que ela havia insistido em comprar. "Cozinha é feita para comer nela", tinha dito, e observava como ela se movia com eficiência natural. Não era atuação. Ou se era tão perfeita que não importava a diferença. "Café puro ou com leite hoje?", perguntava ela, embora já soubesse a resposta. Puro, sempre puro, como tudo em sua vida. Mas nas entrelinhas daqueles cafés da manhã, algo estava sendo cuidadosamente tecido. Marina perguntava sobre a infância dele, sobre o pai que ficou incapacitado por exaustão aos 55, sobre a mãe que nunca aprendeu a ler direito, mas sabia contar cada centavo. Escutava com uma atenção que ele nunca recebera das esposas anteriores, que sempre estavam ocupadas com seus próprios mundos de pilates, amigas e terapeutas. "Me conta do seu primeiro projeto", disse uma manhã, enquanto passava manteiga no pão. "O que você construiu com suas próprias mãos?" Rafael deixou a xícara no meio do caminho até os lábios. Ninguém lhe perguntava sobre isso. As pessoas queriam saber de seus sucessos recentes, dos prédios na Barra da Tijuca, dos investimentos milionários. Não do prédio de 3 andares em Madureira, que levantou aos 22 anos com um empréstimo que levou 10 anos para pagar. "Por que você quer saber disso?", perguntou defensivo. Marina deu de ombros, um gesto que ele começava a reconhecer como sinal de que estava prestes a dizer algo importante, disfarçado de casual. "Porque esse é você de verdade, não o homem dos ternos caros, aquele que carregava os sacos de cimento." E assim, entre tapiocas e café, Rafael começou a falar, das bolhas nas mãos que não tinha tempo de curar, do medo de cada manhã ao acordar achando que o projeto fracassaria, da primeira vez que viu uma família se mudar para o prédio que construiu e sentiu algo que o dinheiro nunca lhe deu depois: propósito. Marina escutava, e cada história que ele compartilhava era outro tijolo removido de suas muralhas. À noite, frequentavam jantares de negócios em restaurantes estrelados, onde os preços não vinham no cardápio. Marina chegava em vestidos que ele comprava, Versace, Chanel, marcas que ela pronunciava com o sotaque baiano, que nunca perdia completamente, e se sentava ao lado dele, como enfeite silencioso. Ou era isso que se esperava. Mas no terceiro jantar, com um grupo de investidores paulistas no restaurante Oro, Marina fez uma pergunta que mudou a dinâmica. "Me desculpem minha ignorância", disse com um sorriso tímido, que Rafael já reconhecia como calculado. "Mas se o projeto em Niterói requer esse investimento inicial, como vocês estão considerando o impacto das novas regulamentações ambientais que o governo estadual aprovou mês passado?" Os paulistas piscaram. Rafael se tensionou. Ninguém esperava que a acompanhante soubesse de regulamentações ambientais. Um dos investidores, Dr. Klaus, se inclinou para a frente. "Você leu sobre as regulamentações?" "Leio muito", Marina respondeu, e havia aço sob a suavidade. "Quando não estou sendo decorativa." O silêncio que seguiu poderia ter sido desconfortável, mas Klaus soltou uma gargalhada. "Gostei. Rafael, sua companheira tem razão. Deveríamos revisar esses números." Naquela noite, no carro de volta ao apartamento, Rafael dirigiu em silêncio pelas ruas iluminadas do Rio. A Avenida Vieira Souto brilhava com luzes de bares e restaurantes, e as sombras de palmeiras dançavam sobre o para-brisa. "Não faça isso de novo", disse finalmente.
Marina o olhou do banco do passageiro. Fazer o quê? Salvar seu investimento de um erro caro? Me envergonhar. Não te envergonhei. Te mostrei que sou mais do que você pagou. Sua voz era suave, mas firme. O contrato diz que sou sua, não diz que sou burra. Rafael apertou o volante, nós dos dedos brancos. Porque ela tinha razão. E porque, pela primeira vez em décadas, alguém o tinha surpreendido. E a surpresa para um homem que construiu sua vida sobre controle e previsibilidade era perigosa como fogo. O quarto mês trouxe consigo a primeira mudança real na dinâmica entre eles. Marina começou a passar tempo no escritório de Rafael, não apenas acompanhando-o em reuniões, mas estudando os arquivos de projetos antigos na biblioteca corporativa. A sede da Construções Almeida ocupava 4 andares de um prédio comercial no centro do Rio, com vistas para a Baía de Guanabara, que brilhava sob o sol tropical. Os funcionários a olhavam com mistura de curiosidade e receio. Todos sabiam quem ela era. A informação viaja rápido em escritórios, onde o cafezinho das 3 da tarde é ritual sagrado. A namorada contratada do chefe. Mas Marina parecia não notar os olhares, ou fingia não notar com maestria. Marcelo Santos, o sócio de Rafael desde há 20 anos, a observava com particular atenção. Era um homem de 50 anos com cabelo grisalho perfeitamente penteado e gravatas de seda que custavam mais que o aluguel mensal da maioria dos cariocas. Havia estado nas trincheiras com Rafael durante a recessão econômica, quando a construção no Brasil quase parou completamente. «Desde quando a gente deixa as amantes entrarem nos arquivos da empresa?» perguntou Marcelo uma tarde, enquanto ele e Rafael revisavam plantas na sala de reuniões. O sarcasmo pingava de cada palavra. Rafael levantou o olhar dos documentos. «O nome dela é Marina, e não é da sua conta. É da minha conta quando ela começa a fazer perguntas sobre projetos específicos, projetos delicados.» «Delicados?» Rafael largou a caneta sobre a mesa com mais força do que o necessário. «Tem alguma coisa que eu deva saber, Marcelo?» O sócio segurou seu olhar. «Só estou dizendo que tem coisas que é melhor manter em família. E ela, por mais que você pague, não é família.» A tensão na sala podia ser cortada com faca. Lá fora, o Rio fervia com sua vida diurna. O trânsito eterno da Avenida Presidente Vargas, o burburinho da cidade que nunca descansa completamente. Mas dentro daquela sala com paredes de vidro, 2 amigos de 2 décadas se encaravam como gladiadores antes da batalha. «Chega», disse Rafael finalmente. «Volta para o seu trabalho. Eu cuido dos meus.» Quando Marcelo saiu, deixando um rastro de tensão no ar, Rafael ficou olhando para a Baía. O que estava fazendo? Defendendo uma mulher que havia contratado como defenderia... o quê? Uma esposa? Uma parceira? Algo mais perigoso ainda. Uma pessoa que estava começando a importar de formas que o contrato não contemplava. Naquela noite, Marina preparou o jantar no apartamento. Não era nada extraordinário. Moqueca capixaba com arroz branco, uma receita simples que sua avó fazia na Bahia. Mas a simplicidade em si era o extraordinário. Rafael, acostumado a restaurantes com menus degustação, se pegou saboreando cada garfada como se fosse a primeira vez que comia peixe fresco. «O Marcelo não me quer aqui», disse Marina enquanto servia caipirinha em copos que havia comprado ela mesma, recusando a cristaleria cara que ele oferecia. «O Marcelo não quer ninguém aqui que não seja ele mesmo», respondeu Rafael, mas havia cansaço em sua voz. Marina se sentou na frente dele na pequena mesa da sala de jantar. Havia colocado uma toalha simples com flores do Cadeg, girassóis amarelos que traziam o sol da Bahia para a noite carioca. «Por que você o mantém como sócio se não confia nele?» «Porque...» Rafael parou. «Por quê?» Lealdade, história compartilhada, medo de ficar sozinho. Todas as razões certas que soavam ocas quando você as examinava de perto. Porque é o que se faz. Você não abandona as pessoas com quem construiu tudo. Mesmo se essas pessoas estão destruindo o que vocês construíram juntos? A pergunta ficou flutuando no ar como fumaça de vela apagada. «O que você achou?» Rafael perguntou e seu coração batia mais rápido. Porque ele sabia. Em algum nível profundo sempre soube que algo não estava certo. Marina se levantou e trouxe uma pasta.
Dentro havia fotocópias de documentos, contratos, e-mails impressos. O projeto de Niterói. Os números não batem. Tem notas fiscais duplicadas, fornecedores que não existem, toda uma rede de pagamentos que vão para contas em offshores. Seus dedos, com unhas sem esmalte porque ela preferia a simplicidade, apontavam cifras e nomes. O Marcelo tem desviado fundos há pelo menos 3 anos. Pequenas quantias que não chamam atenção. Mas no total, Rafael, são quase 2 milhões de reais. O mundo se inclinou. Rafael pegou a pasta com mãos que tremiam imperceptivelmente. Revisou cada página com a minuciosidade que havia aperfeiçoado em 4 décadas de negócios. E a cada página, a traição ficava mais clara, mais dolorosa, mais inegável. Por quê? Sussurrou finalmente. Não perguntava por que Marcelo o traiu. A ganância era razão suficiente. Perguntava por que o universo insistia em mostrar que confiar era para tolos. Marina contornou a mesa e se ajoelhou na frente dele. Era a primeira vez que iniciava contato físico, que não era parte do acordo, que não era performance. Suas mãos pegaram as dele, frias e trêmulas. Porque o mundo está cheio de gente que confunde oportunidade com permissão. Mas isso não significa que você deve parar de confiar. Significa que deve confiar nas pessoas certas. E você é a pessoa certa? Havia amargura em sua voz, mas também algo mais vulnerável, esperança desesperada. Não sei ainda, ela respondeu com honestidade brutal. Mas pelo menos não estou te roubando. Pelo menos estou te mostrando quem está. Rafael a olhou, realmente a olhou, talvez pela primeira vez desde aquela noite no Fasano, e viu não a jovem baiana bonita que contratou como acessório, mas alguém que estava salvando-o de si mesmo de formas que não pediu, mas desesperadamente precisava. O que eu faço agora? Perguntou, e era o menino da cidade de Deus falando. O que carregava sacos de cimento e sonhava em ser alguém, o que nunca superou completamente o medo de perder tudo. Agora, Marina disse, apertando suas mãos, você luta, como sempre lutou, mas dessa vez não luta sozinho. O confronto com Marcelo foi marcado para uma segunda-feira de manhã, quando o escritório ainda estava meio vazio, e as secretárias preparavam café na copa. Rafael convocou seu sócio para a sala de reuniões. Aquela com paredes de vidro, que supostamente promoviam transparência, mas que agora pareciam uma jaula. Marina insistiu em estar presente. Rafael resistiu no início. Isso é entre nós, argumentou. Mas ela foi inflexível. Se você me quer aqui só para os jantares bonitos, então não me quer aqui de verdade. E isso é o que significa realmente estar no seu mundo. Então, quando Marcelo entrou com seu terno risca de giz e sorriso confiante, se deparou não só com Rafael, mas com Marina sentada em uma das cadeiras de couro, um laptop aberto na frente dela. O que é isso? Marcelo perguntou, e pela primeira vez em 20 anos, Rafael viu nervosismo nos olhos do sócio. Senta, ordenou Rafael. Sua voz tinha o tom que usava para negociações, onde não havia espaço para erro. Vamos conversar sobre Niterói. O que seguiu foi brutal com a eficiência de uma cirurgia sem anestesia. Marina apresentou as evidências metodicamente. Notas fiscais, transferências, e-mails onde Marcelo se coordenava com fornecedores fantasmas. Cada documento projetado na tela grande da sala era outro prego no caixão de uma amizade de 2 décadas. Marcelo tentou negar no início, depois minimizou. São empréstimos temporários, ia devolver. Finalmente, quando as paredes se fechavam e não havia escape, o verdadeiro Marcelo emergiu como cobra trocando de pele. E daí? Cuspiu, levantando-se da cadeira com violência que fez a mesa tremer. Você acha que merece tudo isso? Você, o moleque pobre da cidade de Deus que deu sorte? Eu botei meu dinheiro, meus contatos, minha reputação nessa empresa quando você não tinha nada além de ambição e arrogância. E eu te fiz rico, Rafael respondeu, voz perigosamente calma. Te dei um império que você nunca teria construído sozinho. Me deu as migalhas enquanto você ficava com o banquete. Marcelo apontou para Marina com dedo acusador. E agora traz essa vagabunda contratada para me espionar. É isso que a gente virou? Tão baixo você caiu? Rafael se levantou da cadeira com um movimento explosivo.
A violência, que sempre manteve contida sob camadas de civilização burguesa, ameaçava emergir. Cuidado, muito cuidado com o que você fala. Ou, o quê? Me demite? Me processa? Marcelo riu e era o som de um homem sem nada a perder. Vai em frente, mas quando isso vier a público, quando os jornais escreverem sobre Rafael Almeida, o empresário que contrata puta para administrar a empresa, vamos ver quem se dá pior. O silêncio que seguiu era denso como concreto molhado. Marina se levantou com um movimento fluido. Caminhou até ficar de frente para Marcelo, e embora ele tivesse 30 centímetros a mais de altura, era ela quem dominava o espaço. Pode me chamar do que quiser. As palavras de homens covardes ricocheteiam como pedras n'água. Mas não confunda seu fracasso com sua virtude. Você não é melhor que eu por ter nascido com dinheiro em vez de ter que negociar por ele. Você é só mais hipócrita. Marcelo abriu a boca para responder, mas ela não tinha terminado. Ei, quanto à imprensa, vai em frente. Conta para eles. Conta como uma mulher sem diploma universitário descobriu em 3 meses o que você escondeu durante 3 anos. Conta como o sócio de confiança roubou 2 milhões enquanto criticava a moral alheia. Vamos ver que manchetes ficam mais suculentas. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do ar-condicionado e o trânsito distante da rua. Marcelo olhou para Rafael, buscando talvez algum rastro do amigo de anos atrás, do companheiro que bebia cerveja em obras ao anoitecer falando de construir impérios. Mas Rafael o encarava como olharia um prédio condenado à demolição, com certa nostalgia, mas sem arrependimento. Você tem até o fim de semana para limpar seu escritório, Rafael disse finalmente. Segunda-feira começam os procedimentos legais. Você pode devolver o dinheiro e resolver isso em privado, ou podemos tornar público. Você escolhe. Isso não acabou, Marcelo ameaçou, enquanto pegava sua pasta de couro italiana. Eu conheço segredos seus também, Rafael. Coisas que você preferiria manter enterradas. Todo mundo tem esqueleto no armário, Rafael respondeu. A diferença é que eu não tenho mais medo dos meus. Quando Marcelo saiu batendo a porta com força que ecoou por todo o andar, Marina se deixou cair na cadeira. Suas mãos tremiam levemente, o primeiro sinal de vulnerabilidade que mostrava. Rafael se aproximou, inseguro de como consolá-la, ou se ela sequer queria consolo. Desculpa, disse. Você não devia ter passado por isso. Se desculpar? Marina levantou o olhar e havia lágrimas contidas que se recusava a derramar. Por me defender? É a primeira vez na minha vida que alguém faz isso sem esperar algo em troca. A revelação o atingiu como martelo no peito. Quem tinha sido essa mulher antes de se encontrar com ele? Que caminhos havia percorrido? Que batalhas havia lutado sozinha? Que cicatrizes escondia sob aquela pele perfeita? Me conta, Rafael disse, sentando ao lado dela. Já não como empregador, não como cliente de um serviço acordado, mas como... O quê? Amigo? Algo mais perigoso ainda? Marina respirou fundo. Meu pai era tipo o Marcelo, homem de negócios pequenos em Salvador. Comprava e vendia propriedades, sempre procurando o próximo grande negócio. Minha mãe era bonita, submissa, tudo o que se esperava de uma boa esposa baiana. Pausou, olhando para as montanhas do rio visíveis através das janelas. Quando eu tinha 17 anos, descobri que meu pai tinha outra família, outra mulher, outros filhos. Ele tinha vivido uma vida dupla por 15 anos. Meu Deus! Minha mãe desmoronou. Literalmente ficou de cama por 6 meses. Eu tive que largar a escola, arrumar trabalho limpando casa, sustentar meus irmãos menores. Sua voz era plana, recitando fatos como quem lê lista de compras. E meu pai, quando o confrontei, me disse que era minha culpa por meter o nariz onde não devia. Que mulher que faz pergunta sempre acaba sozinha. Rafael sentiu raiva fervendo em seu peito. Não por ele, mas por aquela garota de 17 anos que teve que virar adulta de um dia para o outro. Por isso você faz isso, disse. Não era pergunta. Faço isso porque aprendi que o mundo é duro com mulher sem recurso. E se um homem está disposto a pagar por companhia, prefiro que seja num contrato claro do que em promessas que evaporam quando as coisas ficam difíceis. Marina o olhou diretamente. Mas você é diferente do que eu esperava. Mais quebrado,
mais humano, mais perigoso para o meu coração. As palavras ficaram suspensas entre eles, como ponte frágil sobre abismo profundo. Perigoso? Rafael mal conseguia respirar. Porque eu começo a acreditar que talvez, só talvez, nem todo homem é meu pai. E essa crença pode me destruir mais que qualquer traição. Rafael estendeu a mão devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Quando seus dedos tocaram os dela, sentiu como se estivesse tocando algo sagrado, delicado, infinitamente valioso. Não sou seu pai, prometeu. E não sou perfeito. Mas juro que nunca vou fazer você sentir que suas perguntas são culpa sua. Suas perguntas me salvaram. Pela primeira vez, Marina deixou as lágrimas caírem. E Rafael, o homem que construiu impérios e demoliu competidores, se sentiu completamente inerme diante do choro de uma mulher que estava ensinando-o a ser humano de novo. Os 2 meses seguintes foram um turbilhão de advogados, auditores e negociações tensas que se estendiam até a madrugada. Marcelo contratou um dos melhores escritórios de São Paulo, disposto a brigar. Rafael descobriu que a traição era ainda mais profunda. Fundos desviados não só do projeto de Niterói, mas de outros 3, entrelaçados numa rede tão complexa que precisou de uma equipe completa de peritos contábeis para desemaranhar. Durante todo esse período, Marina se tornou presença constante não só no apartamento dele, mas na vida dele. Participava de reuniões com advogados, onde sua memória fotográfica para detalhes se tornou valiosa. Preparava café durante sessões noturnas de estratégia. E nos momentos em que Rafael sentia que tudo estava desmoronando, era a voz dela que o trazia de volta. Respira, dizia, mão sobre o peito dele sentindo como o coração acelerava sob a camisa. Isso vai passar. Tudo passa. E quando passar, você ainda vai estar de pé. Uma noite de verão, quando o rio ardia com aquele calor úmido que faz o ar parecer sólido, Rafael tomou uma decisão. Estavam na varanda do apartamento, as luzes do Cristo Redentor iluminado, criando silhueta fantasmagórica contra o céu noturno. Marina bebia caipirinha com hortelã, ele uísque puro como sempre. Quero que você seja mais que isso, disse Rafael sem rodeios. Marina se tensionou. Mais que o quê? Mais que um contrato. Mais que um arranjo. Girou para olhá-la, e em seus olhos havia uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Quero te oferecer uma posição na empresa, de verdade, com salário, benefícios, cargo, analista de projetos estratégicos. O silêncio se estendeu enquanto Marina processava. Um casal na varanda vizinha discutia, suas vozes se misturando com música distante de algum pagode no Baixo Leblon. Por quê? Perguntou finalmente. Porque você é boa nisso. Porque demonstrou em 5 meses o que alguns funcionários não demonstram em anos. Porque... Parou buscando palavras. Porque eu quero que você escolha ficar. Não porque um contrato te obriga, mas porque você quer estar aqui. E o contrato? O nosso? Rafael tirou do bolsillo um envelope. Dentro estava o contrato original, o que assinaram no Fasano meses atrás, que pareciam décadas. Você pode rasgar. Pode ficar no apartamento até achar seu próprio lugar. Pode trabalhar na empresa sem ninguém saber que houve algo entre a gente. Ou engoliu seco, e custou horrores o que disse depois. Ou podemos começar de novo. Sem contratos, sem obrigações, só 2 pessoas se conhecendo como deveria ser. Era a declaração mais vulnerável que tinha feito na vida adulta. E o medo da rejeição era tão intenso que sentia náuseas. Marina pegou o envelope, abriu devagar, tirou as páginas que definiram a relação deles por meses, e sem dizer palavra as rasgou. O som do papel sendo rasgado era definitivo como voto matrimonial. Os pedaços caíram sobre a mesa da varanda, confete triste de um capítulo terminado. Sabe qual é a diferença entre um contrato e uma relação de verdade? Perguntou voz tremendo levemente. Me diz. Num contrato, tudo está definido. Você sabe exatamente o que esperar, o que dar, quando termina. Não tem surpresas, não tem risco de verdade. Aproximou-se até ficar a centímetros dele. Numa relação de verdade não tem garantias. Alguém pode te machucar, te abandonar, quebrar seu coração em 1000 pedaços. E mesmo assim você tenta.
porque tem coisas que valem mais que segurança. Tipo o quê? Tipo a possibilidade de que talvez, só talvez, esse seja o começo de algo que nenhum de nós esperava. Algo real. Rafael a beijou então, não com a paixão calculada dos meses anteriores, mas com desespero de homem se afogando que finalmente encontra ar. E Marina respondeu com a mesma intensidade, porque ela também estava se afogando, também estava perdida, também estava apavorada e esperançosa em igual medida. Quando se separaram, ambos tremiam. Tenho medo, Rafael admitiu, e as palavras lhe custaram mais que qualquer negócio fracassado, que qualquer divórcio anterior. Não sei como fazer isso sem contratos, sem garantias, não sei como confiar sem termos e condições. Eu também não, Marina confessou. Minha forma de me proteger sempre foi manter tudo em termos de negócio. Se é transação, não podem quebrar meu coração. Se tem preço combinado, não tem expectativas falsas. Então os dois somos covardes, Rafael riu com amargura. Ou, Marina corrigiu, os dois somos sobreviventes aprendendo a viver de novo. Naquela noite, pela primeira vez, fizeram amor sem o peso do contrato entre eles. E foi diferente, aterrorizante em sua autenticidade, vulnerável até doer, lindo em sua imperfeição. Duas pessoas quebradas encontrando consolo nas rachaduras um do outro. Na manhã seguinte, Rafael tornou oficial a posição de Marina na empresa. Os boatos explodiram pelo escritório como fogos de artifício. Teve quem a parabenizou sinceramente, impressionado com seu trabalho durante a crise com Marcelo. Outros sussurraram, especularam, julgaram. Marina enfrentou cada olhar com o queixo erguido e profissionalismo que desafiava críticas. Mas a decisão teve consequências que nenhum dos dois antecipou completamente. Marcelo, de sua posição sitiada, vazou informações para a imprensa. Um jornalista ambicioso de um jornal econômico publicou artigo sugestivo sobre arranjos pouco convencionais na empresa de Rafael Almeida. Não nomeava Marina diretamente, mas as insinuações eram claras. No dia em que o artigo saiu, Marina entrou no escritório de Rafael e fechou a porta. Sua expressão era de mármore polido, fria, dura, impenetrável. Talvez você devesse me demitir, disse sem rodeios. Antes que isso vire escândalo completo. De jeito nenhum. Rafael, isso vai afetar sua reputação. A empresa... Que se dane a empresa, explodiu, surpreendendo a si mesmo com a veemência. Que se danem todos. Pela primeira vez na minha vida, algo importa mais que aparências, que números em balanços, que o que pensam investidores ou jornalistas ou qualquer um que julga de fora sem saber nada. O que poderia importar mais? Marina perguntou, embora pelo tom soubesse a resposta. Você, a gente, isso. Caminhou até ela, pegou o rosto dela entre as mãos. Passei 40 anos construindo impérios de concreto e aço. E de que adianta tudo isso se eu tô sozinho em torres vazias? Se perdi a capacidade de sentir algo de verdade, você não pode arriscar tudo por mim. Já arrisquei, desde a primeira noite no Fasano, desde que assinei aquele contrato, achando que podia controlar isso, controlar você, controlar meus próprios sentimentos. Eu já estava perdido. Só demorei para perceber. Marina deixou escapar um soluço que tentou conter. Não sei como fazer isso sem te assustar, sem me assustar. Nunca estive numa relação que não terminasse com traição ou abandono. Então, Rafael disse, e sua voz era firme apesar do medo. Vamos aprender juntos. Vamos cair e levantar e errar e nos perdoar. Vamos ser desajeitados e estúpidos e reais. E talvez, só talvez, vamos descobrir que somos corajosos o suficiente para isso. Pela primeira vez desde que se conheceram, Marina deixou cair completamente suas defesas. E Rafael, vendo as lágrimas correrem pelas bochechas dela, vendo a vulnerabilidade que ela guardava como tesouro proibido, sentiu algo que nunca pensou sentir de novo. Esperança. O escândalo, como a maioria dos escândalos modernos, foi intenso, mas breve. Uma semana de manchetes sensacionalistas, fofocas em eventos de negócios, olhares desconfortáveis em encontros sociais. E depois, como o rio em julho, quando todos fogem para o frio das montanhas, deixando a cidade meio vazia, a atenção se deslocou para o próximo escândalo,
a próxima vítima da fome insaciável por notícias. Mas o estrago já estava feito, não em termos de negócios, que surpreendentemente permaneceram sólidos, mas em termos pessoais. Rafael perdeu convites para certos círculos onde a fachada de respeitabilidade importava mais que a realidade. Marina enfrentou hostilidade mal disfarçada de algumas mulheres da alta sociedade que a viam como ameaça ou lembrete desconfortável de verdades que preferiam ignorar. Uma noite de outono, enquanto uma tempestade típica de março sacudia as janelas do apartamento, fazendo as luzes do Cristo piscar como velas ao vento, Marina fez um anúncio. Me inscrevi em aulas noturnas. Rafael levantou o olhar do tablet onde revisava contratos. Aulas de quê? Administração de empresas. Na UFRJ. Sentou na frente dele no sofá, pés descalços dobrados embaixo do corpo. 3 noites por semana, na Ilha do Fundão. Ele processou a informação devagar. A Ilha do Fundão ficava longe, precisava pegar metrô e ônibus. 3 noites por semana significava menos tempo juntos. Por quê? Porque se vou fazer esse trabalho, quero fazer direito, não porque sou sua, sei lá o que eu sou agora. Fez uma pausa, buscando palavras. Quero ser boa nisso por mérito próprio, sem que ninguém possa dizer que só tô aqui por te dar. A crueza das palavras o surpreendeu, mas também o encheu de orgulho feroz. Você é boa nisso, já provou. Eu sei, mas preciso provar para mim mesma de um jeito que ninguém possa discutir, entende? Rafael entendia mais do que ela sabia. Ele mesmo havia passado anos obtendo cada certificação, cada título, cada reconhecimento possível, não porque precisava tecnicamente, mas porque o moleque pobre da Cidade de Deus sempre teve que provar que merecia estar em salas onde outros chegavam por sobrenome. Quando começam as aulas? Segunda-feira. Ele largou o tablet de lado. Então a gente tem que comemorar. Comemorar o quê? Ainda não consegui nada. Comemorar que você tem coragem de ir atrás do que quer, independente do que custe. Só isso já é vitória. Foram a um boteco pequeno na Lapa que Marina tinha descoberto durante uma de suas caminhadas solitárias pela cidade. Não era elegante nem caro, só um lugar familiar com mesas de madeira gasta onde serviam comida brasileira autêntica, não a versão polida para gringo. O dono, um senhor mais velho com sotaque carioca carregado, os cumprimentou como se fossem clientes habituais, embora fosse a primeira vez de Rafael ali. Durante o jantar de feijoada com farofa e couve, Rafael observou Marina. Como seus olhos brilhavam quando falava das aulas que ia fazer. Como gesticulava com as mãos quando ficava empolgada. Como mordia o lábio inferior quando estava pensando seriamente. E percebeu, com certeza, que o atingiu como raio, que estava apaixonado. Não do tipo de amor conveniente que sentiu pelas ex-esposas, aquele amor que era mais associação que paixão. Não do amor que manteve com amantes ocasionais, puramente físico, mas daquele amor aterrorizante que faz cada dia sem a pessoa parecer incompleto. Aquele amor que te deixa vulnerável. Aquele amor contra o qual não há defesa possível. O quê? Perguntou Marina, notando seu olhar. Nada. Tudo. Algo que não sei como dizer. Tenta. Mas ele não conseguiu. Porque admitir esse amor sem reciprocidade garantida era mais aterrorizante que qualquer negócio arriscado, que qualquer crise financeira. Então, ao invés de palavras, pegou a mão dela sobre a mesa, entrelaçou os dedos e esperou que o gesto dissesse o que sua voz não podia. Marina apertou de volta, e em seus olhos havia compreensão. Talvez não amor ainda. Ela era mais cautelosa, mais ferida, precisava de mais tempo. Mas havia abertura, possibilidade, o começo de algo. Era suficiente. Por enquanto. As semanas seguintes estabeleceram novo ritmo. Segunda, quarta e sexta, Marina pegava o metrô para a Ilha do Fundão depois do trabalho. Voltava perto da meia-noite, exausta, mas vibrante com energia, de quem estava construindo o futuro próprio. Rafael a esperava acordado, com jantar quente e espaço para ela compartilhar sobre as aulas, os colegas, meninos e meninas 20 anos mais novos que ela, e os professores, que às vezes a olhavam com curiosidade ao saber que trabalhava em construção.
No escritório, Marina navegava território complicado. Sua posição era legítima, seu trabalho excelente, mas os boatos nunca desapareciam completamente. Teve colegas que a respeitavam, outros que a evitavam, alguns que tentavam sabotá-la sutilmente. Lúcia, a diretora de recursos humanos, mulher de 50 anos com corte de cabelo severo e expressão perpétua de desaprovação, a chamou no escritório dela uma tarde. Precisamos conversar sobre sua situação, disse sem rodeios, gestos secos como quem corta papel. Marina se sentou, costas retas. Que situação especificamente? Seu relacionamento com o diretor-geral. É inapropriado. Cria conflito de interesse. Meu relacionamento pessoal não afeta meu trabalho. Pessoal? Lúcia soltou uma risada sem humor. Todo mundo sabe que você começou como acompanhante paga dele. Você não pode esperar que as pessoas esqueçam. Marina sentiu raiva fervendo no peito, mas anos controlando emoções em situações difíceis vieram em seu socorro. Meu passado não define minha capacidade presente. Contribuí mais para essa empresa em 7 meses que muitos funcionários em anos. Os números provam. Os números que Rafael Almeida te permite gerar. Os números que gero porque sou boa no que faço. Marina se inclinou para frente. E entre você e eu, Lúcia, seu desprezo não tem nada a ver com proteger a empresa. Tem a ver com o fato de que você não pode me controlar e isso te incomoda. O silêncio foi denso. Cuidado, Lúcia advertiu, voz como gelo. Quem voa alto demais sempre cai mais duro. Marina saiu daquele escritório tremendo de raiva e algo mais escuro, medo. Porque sabia que Lúcia tinha razão numa coisa. Sua posição era precária. Um erro, mais um escândalo, e seria fácil descartá-la. O peso das expectativas era esmagador. Naquela noite, ao invés de ir para casa depois das aulas, Marina caminhou sozinha pela Lapa. A agitação de turistas, vendedores ambulantes, artistas de rua, criava ruído que afogava seus pensamentos. Acabou num bar pequeno, perto dos Arcos, onde pediu uma cerveja e se sentou num canto escuro. Seu celular tocou. Rafael. Ela ignorou. Tocou de novo. Desligou. Precisava de espaço. Espaço para pensar, para respirar, para se perguntar se tudo isso valia a pena. O trabalho que tinha que ganhar 2 vezes, o relacionamento que tinha que justificar constantemente, a sensação constante de estar sob microscópio. Pela primeira vez desde que assinou aquele contrato, se perguntou se tinha cometido um erro terrível. Rafael a encontrou perto da 1 da manhã, sentada nas escadas em frente ao apartamento. Não no apartamento que ele pagava, mas num pequeno que ela tinha alugado secretamente no mês anterior, um kitnet em Santa Teresa, bairro boêmio longe do glamour de Leblon. Como soube onde eu estava? Perguntou Marina sem olhá-lo, olhos fixos na rua vazia onde um gato de rua investigava sacos de lixo. Fiz algumas ligações, contatos. Rafael se sentou ao lado dela nos degraus frios de pedra. Há quanto tempo você tem esse lugar? 5 semanas. Pausou. Precisava de um espaço que fosse só meu, sem seu dinheiro, sem seu nome, só meu. Doeu, mas Rafael entendeu. Por que não me contou? Porque tinha medo de que você ficasse bravo, que achasse que eu não valorizava o que você me dava. Finalmente olhou para ele e seus olhos estavam vermelhos. E porque precisava provar para mim mesma que eu conseguia viver com meu próprio salário, mesmo que fosse em 40 metros quadrados sem aquecimento central. Rafael quis protestar, oferecer ajuda, consertar o problema como fazia com tudo, mas se conteve, porque isso não era sobre ele. O que aconteceu hoje? Perguntou. Marina contou sobre Lúcia, sobre a conversa, sobre o peso constante de julgamentos e olhares. Tô cansada, admitiu. Cansada de brigar todo dia para provar que mereço estar naquele escritório. Cansada de que cada conquista seja questionada. Cansada de que meu passado seja a arma que os outros usam contra mim. Quer pedir demissão? Não sei. Talvez seria mais fácil começar em outro lugar onde ninguém sabe. Rafael pegou a mão dela, fria na noite de outono. Ou talvez ficar e provar que pode sobreviver a isso seja a vitória de verdade. Não porque eu digo, mas porque você prova para si mesma. E se eu não conseguir? E se eu desmoronar?
Então você desmorona, e levanta, e segue em frente. Apertou a mão dela. Marina, levantei prédios de 50 andares. E sabe o que aprendi? Que as estruturas mais fortes são as que têm flexibilidade, as que podem se dobrar na tempestade sem quebrar. Você é mais forte que qualquer prédio que construí. Ela riu com amargura. Não me sinto forte, me sinto quebrada. O quebrado pode ser consertado, e às vezes o consertado é mais forte que o que nunca quebrou. Ficaram em silêncio, o barulho do rio noturno suave ao redor, carros distantes, vozes de gente saindo de bares, o eterno murmúrio de cidade que nunca dorme completamente. Quer ver o apartamento? Marina perguntou finalmente. Só se você quiser me mostrar. Subiram 4 andares por escadas estreitas. O apartamento era exatamente o que ela descreveu, pequeno, modesto, com móveis do toque em estoque e paredes que precisavam de pintura. Mas tinha algo mais. Estava cheio dela. Fotos da família na Bahia, livros de administração empilhados nos cantos, post-its com lembretes e metas, uma planta que lutava para sobreviver na janela. Rafael observou tudo com assombro. Esse era o mundo real de Marina, sem filtros, sem a versão polida que apresentava ao mundo. E era lindo em sua honestidade. É perfeito, disse. É uma bagunça. É seu. E isso torna perfeito. Marina se sentou no sofá pequeno que provavelmente tinha achado em brechó. Rafael sentou ao lado dela, e pela primeira vez em meses o silêncio entre eles não estava carregado de tensão sexual ou jogos de poder. Era simplesmente silêncio compartilhado. 2 pessoas existindo no mesmo espaço. Rafael, Marina disse depois de um tempo longo, preciso que você entenda uma coisa. Eu te amo. Ou tô começando a te amar, ou tenho medo de te amar. Não sei exatamente qual é, mas preciso fazer isso. A faculdade, o trabalho, minha própria vida, do meu jeito, sem atalhos, sem privilégios. Você consegue aceitar isso? Rafael sentiu o peito apertar, porque o que ela pedia era exatamente o oposto dos seus instintos. Ele queria protegê-la, facilitar o caminho, usar seu poder para fazer a vida dela mais fácil, mas entendia que fazer isso seria tirar dela a única coisa que ela precisava mais que amor ou dinheiro, sua própria dignidade. Consigo, prometeu, mas você tem que me prometer uma coisa também. O quê? Que quando for demais, quando precisar de apoio, não vai desaparecer como fez hoje. Que vai confiar em mim o suficiente para me mostrar suas fraquezas, porque isso não te faz menos forte, te faz humana. Marina assentiu, olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Combinado. Selaram a promessa com um beijo que tinha gosto de sal e esperança e medo e possibilidade. E naquela noite, Rafael ficou no apartamento pequeno de Marina, dormindo no sofá estreito enquanto ela ocupava a cama de solteiro. Não foi confortável, não foi elegante, mas foi mais real que qualquer noite em suítes de luxo. Na manhã seguinte, enquanto o sol de outono filtrava através de cortinas baratas, Rafael acordou com dor nas costas, mas coração mais leve. Marina preparava café na cozinha minúscula, cantarolando melodia baiana que aprendeu da avó. Bom dia, ela disse, oferecendo xícara lascada. Desculpa o sofá. Não desculpa, foi a melhor noite de sono em meses. Mentiroso. Verdade. Porque pela primeira vez não estava dormindo com expectativas ou atuações ou contratos. Só estava dormindo perto de alguém que importa. Marina se sentou no chão na frente dele, xícara entre as mãos. A luz da manhã fazia a pele dela brilhar dourada. O que está acontecendo com a gente, Rafael? Como chegamos aqui? Chegamos parando de lutar contra o que sentimos, respondeu. Chegamos sendo corajosos o suficiente para ser tolos. Chegamos quebrando e deixando o outro ver as rachaduras. Tenho medo de que isso seja bom demais para durar. Eu também. Mas talvez isso seja parte disso. Talvez as coisas de verdade sempre dão medo porque têm poder de nos machucar de verdade. Marina assentiu, entendimento silencioso passando entre eles. Terminaram o café enquanto o rio acordava lá fora, o som de portas de lojas abrindo, crianças indo para a escola, a cidade pegando seu ritmo diário. E naquele momento ordinário, naquele apartamento pequeno que cheirava a café e esperança, algo se consolidou entre eles.
Não amor completo ainda. Isso viria com o tempo. Mas compromisso. Escolha consciente de tentar apesar do medo. Era suficiente para dar o próximo passo. Abril chegou com chuvas torrenciais que faziam o rio brilhar como cidade submersa. As ruas de Leblon viravam rios temporários e o Cristo Redentor se erguia contra céus cinzas como estátua em filme de apocalipse. O primeiro golpe veio de onde Rafael menos esperava. Os próprios filhos. Tinha 3. 2 do primeiro casamento, 1 do segundo. Todos adultos, todos bem-sucedidos em seus campos, todos mantendo distância educada do pai. As relações eram cordiais, mas frias, marcadas por décadas de ausência emocional que os cheques generosos nunca compensaram completamente. Quando apareceu na imprensa que Rafael Almeida, o empresário, estava envolvido sentimentalmente com sua funcionária, que começou como acompanhante contratada, seus filhos reagiram com fúria unificada, que surpreendeu até eles mesmos. Helena, a mais velha, advogada de 38 anos com escritório em direito de família, ligou numa terça à tarde. Precisamos conversar, disse sem cumprimentos. Nós 3, amanhã, no seu escritório. Rafael sentiu o estômago contrair. Sobre o quê? Você sabe muito bem. No dia seguinte, seus 3 filhos se apresentaram como tribunal. Helena com seu terno alfaiataria e expressão severa que herdou da mãe. Carlos, de 35, executivo de marketing, com a mesma mandíbula quadrada de Rafael, mas nenhuma de sua dureza. E Laura, a caçula aos 28, arquiteta sensível que sempre teve relação mais próxima com o pai até agora. Marina ofereceu sair, dar privacidade. Rafael quase aceitou. Mas ela o olhou com aqueles olhos que diziam: se você me pedir para sair, vai estar dizendo que eles têm razão sobre mim. E ele soube que tinha que escolher. Fica, disse. Isso te diz respeito também. A reunião foi brutal com precisão cirúrgica. Helena liderou o ataque como era sua especialidade. Você tem ideia de como a gente se sente? Começou, voz controlada, mas tremendo de raiva. Ler nos jornais que nosso pai, o homem que supostamente construiu o império baseado em integridade, contratou prostituta? Cuidado, Rafael advertiu voz perigosa. Cuidado? Você nos pede cuidado quando arrastou o nome da família pela lama. Marina, que tinha permanecido em silêncio, falou então. Com todo respeito, vocês não conhecem a história toda. Ah, por favor, Carlos interveio, sarcasmo pingando. Que história tem para entender? Papai te contratou, te pagou. Agora finge que é romance de verdade. É patético. Carlos, Laura murmurou desconfortável. O quê? Você não pensa o mesmo? A gente tem mãe cuja reputação está sendo destruída. Amigos que perguntam se a gente sabia. E ele aqui, agindo tipo adolescente apaixonado aos 40 e tantos. Rafael se levantou, mãos planas sobre a mesa. Chega, não vou permitir que falem assim com ela. Não vai permitir? Helena riu sem humor. Durante 30 anos não permitiu que a gente tivesse pai presente, sempre trabalhando, sempre construindo, sempre priorizando negócios sobre família. E agora nos pede que respeitemos suas escolhas? O silêncio que seguiu era denso como concreto molhado. Porque Helena tinha razão. Rafael tinha sido pai ausente, pai provedor, mas nunca pai presente. E nenhuma quantidade de dinheiro compensava aqueles jantares perdidos, apresentações da escola que nunca assistiu, momentos que evaporaram enquanto ele construía impérios. Vocês têm razão, admitiu finalmente, e a admissão lhe custou mais que qualquer outra coisa. Fui um pai ruim, priorizei as coisas erradas e sinto muito, mais do que vocês podem entender. E isso conserta? Laura perguntou, e havia dor real em sua voz. Um pedido de desculpas depois de décadas? Não, não conserta nada. Mas é a única coisa que posso oferecer além da promessa de tentar fazer melhor agora. Melhor? Carlos apontou para Marina. Com ela? Rafael pegou a mão de Marina, gesto deliberado. Com ela. Porque ela me ensinou mais sobre ser humano em 8 meses do que aprendi em 40 anos. Porque me faz querer ser homem melhor. Porque... Parou, voz quebrando. Porque pela primeira vez na minha vida sinto algo de verdade e sei que não tenho direito à aprovação de vocês.
Não mereci, mas peço que tentem entender. Helena pegou sua bolsa Hermès, movimento brusco. Vem, Carlos, Laura, não tem mais nada para falar aqui. Saíram deixando a porta aberta como ferida. Só Laura parou no batente, olhando para trás com expressão complexa, raiva misturada com algo que poderia ser compreensão embrionária. Espero que valha a pena, disse suavemente. Espero que ela valha perder a gente. E foi embora. Rafael desabou na cadeira, rosto nas mãos. Marina se ajoelhou na frente dele, mãos sobre os joelhos dele. Desculpa, sussurrou. Isso é culpa minha. Não. Rafael levantou o olhar, olhos vermelhos. É culpa minha. Décadas de culpa minha. Você é só a desculpa que eles estavam esperando. O que a gente faz agora? Não sei. Pela primeira vez na minha vida, realmente não sei. Naquela noite, Rafael bebeu mais do que o normal. Uísque atrás de uísque no apartamento vazio, que parecia mais mausoléu que lar. Marina ficou. Não porque ele pediu, mas porque entendeu que deixá-lo sozinho seria abandono. Perto da meia-noite, enquanto chuva batia nas janelas com fúria de outono, Rafael falou com voz pastosa de álcool e dor. O que eu fiz de errado? Trabalhei, provei, construí impérios para dar a eles vida melhor que a que eu tive. Mas não deu você. Marina disse suavemente. Deu dinheiro, oportunidades, segurança. Tudo exceto seu tempo, sua presença, seu coração. Não sabia como. Meu pai nunca parou. Meu pai trabalhou até morrer, literalmente. 55 anos, colapso numa obra. E achei que isso era amor, sacrifício. Mas era só medo disfarçado de virtude. Medo de quê? De ser pobre de novo. De voltar a ser o moleque que usava roupa de segunda mão e ouvia os pais chorando por conta. Achei que se eu trabalhasse o suficiente, ganhasse o suficiente, nunca mais teria que sentir esse medo. Marina se aproximou, abraçando-o com força. Mas você continuou sentindo medo. Só mudou do que tinha medo. Não era mais pobreza. Era insignificância. Rafael soluçou então, primeiras lágrimas desde a morte da mãe, 15 anos atrás. E Marina o segurou. Essa mulher que entrou na vida dele como transação e se tornou salva-vidas. Vale a pena? Perguntou entre lágrimas. Tudo isso? Perder meus filhos? Destruir o pouco que restava dessas relações? Marina o afastou para olhá-lo nos olhos. Essa não é pergunta que posso responder por você. Mas vou te dizer isso. Seus filhos são adultos, têm suas próprias vidas, famílias, mundos. Viveram sem você por anos, porque você escolheu estar ausente. Não perdeu eles hoje, perdeu há muito tempo. O que está acontecendo agora é que finalmente veem quem você é de verdade. E talvez isso seja oportunidade, não para recuperar o que nunca tiveram, mas para construir algo novo. E se eles não quiserem? Então dói. E você vive com essa dor. E aprende que algumas coisas quebradas não se consertam. Mas isso não significa que você para de tentar ser pessoa melhor. Rafael a olhou. Essa mulher extraordinária que chegou na vida dele como contrato e ficou como escolha. Por que você está aqui? De verdade. Podia ser mais fácil sair agora antes que isso piore. Por quê? Marina disse, tocando o rosto dele com ternura. Reconheço alguém que está lutando contra os próprios demônios. E porque quando eu era criança e meu mundo desmoronou, não tinha ninguém para me segurar. Não vou fazer isso com outra pessoa. Isso é o que eu sou? Um projeto de caridade? Você é um homem que estou aprendendo a amar, apesar de todas as razões para não fazer isso. E isso me assusta mais que qualquer outra coisa. Mas estou aqui mesmo assim. Era a primeira vez que usava essa palavra, amor. Não como promessa completa, mas como possibilidade emergindo das sombras. E apesar da dor, do álcool, da devastação do dia, Rafael sentiu algo se abrir no peito. Esperança. Frágil, perigosa, necessária esperança. As semanas seguintes foram de luto. Rafael chorava uma relação com os filhos que provavelmente nunca foi o que pensava. Ligava, mandava mensagens que ficavam sem resposta, e-mails que ricocheteavam contra silêncio. Só Laura respondeu uma vez. Mensagem curta. Preciso de tempo. Não me contate por enquanto. Foi Laura que mais doeu. Ela tinha sido a mais próxima, a única que ocasionalmente aparecia no escritório dele com café e conversa.
Perdê-la parecia perder membro fantasma, dor de algo que talvez nunca existiu como imaginava. No escritório, Rafael ficou errático. Momentos de brilhantismo seguidos de distrações repentinas. Discutia com gerentes sobre detalhes insignificantes, depois se desculpava excessivamente. O homem que sempre foi rocha inabalável agora rachava visivelmente. Marina, enquanto isso, navegava sua própria tempestade. As aulas noturnas viraram refúgio onde ninguém sabia sua história, onde era só estudante entre muitos. Mas no escritório, a hostilidade aumentava. Lúcia, a diretora de recursos humanos, achou oportunidades para criticá-la. Um relatório entregue atrasado, porque Marina tinha ficado acordada até às 4 da manhã, cuidando de Rafael bêbado. Um erro menor numa apresentação, porque estava exausta de fazer malabarismo entre trabalho, faculdade e segurar homens se quebrando. Uma tarde de maio, quando neblina envolvia o rio como mortalha cinza, Lúcia chamou Marina no escritório dela com Luiz, o diretor financeiro. Era emboscada organizada. Seus números não batem, Luiz disse sem rodeios, estendendo o relatório sobre a mesa. Marina revisou rapidamente. Que números? O projeto em Búzios. Custos reportados versus custos reais. Tem discrepância de quase R$50 mil. O estômago dela contraiu. Isso é impossível. Revisei essas cifras 3 vezes. Bem, alguém cometeu erro. E como você está encarregada dessa análise? Lúcia deixou a implicação no ar. Marina sentiu a armadilha fechando. Me dá 24 horas, vou revisar tudo de novo. Já fizemos isso, Luiz disse. O erro é seu. Então me deixa verificar independentemente. Marina, Lúcia se inclinou para frente, expressão de falsa preocupação. Talvez você devesse considerar que esse trabalho é demais para você. Não é vergonha admitir que não tem preparo necessário. A fúria ferveu no peito de Marina, mas anos controlando emoções vieram em socorro. Vou revisar os números e vou achar o erro, porque sei que não é meu. Saiu daquele escritório tremendo. Na mesa dela abriu arquivos e começou verificação meticulosa. Horas passaram. O sol se pôs. Escritório esvaziou. E então viu. Os números originais que ela reportou estavam corretos, mas alguém tinha modificado documentos depois, mudando cifras sutilmente. E quando rastreou as mudanças, usando metadados do sistema, o nome que apareceu a atingiu como tapa: Luiz. O mesmo homem que a acusava. Era sabotagem deliberada. Marina considerou as opções. Podia ir para o Rafael. Ele acreditaria, defenderia, provavelmente demitiria Luiz. Mas então confirmaria toda a suspeita, que só era protegida por ser amante do chefe, que não podia lutar as próprias batalhas. Ou podia lidar sozinha. Tirou prints de tudo, guardou evidência em múltiplos lugares, e no dia seguinte pediu reunião com Luiz e Lúcia juntos, sem Rafael presente. Achei o erro, anunciou largando impressões sobre a mesa. Só que não era meu erro, era sabotagem. Luiz empalideceu. Isso é ridículo. É? Marina desdobrou documento após documento, cada um mostrando claramente as modificações feitas da conta de Luiz. O sistema guarda tudo, cada mudança, cada editor, cada data e hora. Tá tudo aqui. Lúcia pegou os papéis, expressão mudando de triunfo para alarme ao perceber as implicações. Tenho 3 opções, Marina continuou, voz fria como gelo. 1. Levar isso para o Rafael e deixar ele lidar com a situação, o que significaria demissões imediatas e possível ação legal. 2. Levar isso para o conselho, escalando por cima de vocês todos. Ou 3. A gente apaga tudo isso. Vocês admitem que erraram na revisão e seguimos em frente profissionalmente. Por que você faria a terceira? Luiz perguntou, suor visível na testa. Porque, ao contrário do que pensam, não curto destruir carreiras. E porque quero ganhar por mérito, não eliminando competição. Marina se inclinou para frente. Mas saibam disso. Se tentarem algo assim de novo, não vou ser misericordiosa. E tenho cópias de tudo isso em lugares muito seguros. Saiu daquele escritório sentindo mistura estranha de triunfo e amargura. Tinha ganhado a batalha, mas a guerra estava longe de terminar.
e parte dela perguntava se alguma vitória valia esse preço constante de vigilância e luta. Naquela noite encontrou Rafael no escritório dele às 11 da noite, olhando fotos dos filhos no celular. Tinha a garrafa de uísque meio vazia na mesa. De novo? Marina perguntou suavemente. Não consigo dormir. Toda vez que fecho os olhos vejo os rostos deles. Como me olharam. Como se eu fosse estranho, ou pior, como se eu fosse exatamente o homem que sempre tiveram, só que finalmente admitindo. Marina pegou a garrafa, guardou no armário. Rafael, você está se destruindo. E se eu merecer? E se isso for karma por décadas de ser pai ruim, marido ruim, ser humano ruim? Você não é ser humano ruim. Você é ser humano ferido que tomou decisões ruins. Tem diferença. Tem? Porque daqui de onde estou sentado só vejo consequências dos meus egoísmos. Marina se ajoelhou na frente dele, pegou as mãos dele. Me escuta. Hoje, Lúcia e Luiz tentaram me sabotar. Modificaram números, me culparam, tentaram destruir minha credibilidade. E eu lidei, sozinha, sem você, porque estou aprendendo que não posso depender de ninguém para lutar minhas batalhas. Rafael a olhou, névoa alcoólica clareando levemente. O quê? Quando? Não importa quando. O que importa é que lidei. E você precisa fazer o mesmo com seus demônios, não com o uísque, não com autoflagelação, mas enfrentando eles, fazendo o trabalho difícil de mudar. E se for tarde demais? Para os meus filhos? Talvez seja, talvez não. Mas pelo menos vai poder dizer que tentou, que parou de fugir, que finalmente ficou de pé e lutou por algo que importa mais que prédios e dinheiro. Miguel soluçou, uma vez profundo do peito. Não sei como fazer isso. Como ser esse tipo de vulnerável. Esse tipo de quebrado e continuar funcionando. Ninguém sabe, Marina admitiu. A gente improvisa, cai, levanta, tenta de novo. E se tem sorte, tem alguém que te segura quando cai forte demais para levantar sozinho. Pausou. Eu posso ser essa pessoa se você deixar. Por que você faria isso? Depois de tudo isso, toda a bagunça que eu sou, porque quando olho para trás na minha vida, vejo cadeia de pessoas que me abandonaram quando as coisas ficaram difíceis. E prometi para mim mesma que nunca seria essa pessoa. Que quando alguém importasse de verdade, eu ficaria. Não importa o quão duro ficasse. Os olhos dela encheram de lágrimas. E você importa, Rafael. Apesar de tudo. Apesar de que provavelmente não deveria. Você importa. Rafael a puxou para os braços, segurando como homem se afogando segura a boia salva-vidas. E choraram juntos. Ele pelo que perdeu. Ela pelo que nunca teve. Ambos pelo que estavam construindo juntos contra todas as probabilidades. Lá fora, o rio noturno continuava indiferente. Mas naquele escritório vazio, duas pessoas quebradas começavam lentamente, dolorosamente, a se curar. Junho chegou frio e claro. O rio no inverno era diferente. Menos turistas, mais autêntico, com clima seco que transformava as vistas em algo cristalino apesar do cinismo. Rafael tomou decisão difícil. Começou terapia. Não a terapia superficial que tinha tentado brevemente depois do segundo divórcio, mas trabalho profundo com psiquiatra, especializado em trauma familiar. 2 vezes por semana, numa clínica discreta perto do Jardim Botânico, confrontava décadas de padrões destrutivos. Por que você trabalhava tanto? A terapeuta, a doutora Miriam Pires, perguntava constantemente. Para prover. Não, mais fundo. Para não ser meu pai. Para não terminar inválido aos 55. E terminou? Ela se inclinava para frente. Terminou diferente? Ou só mudou o tipo de invalidez? A verdade doía como bisturi. Rafael tinha se incapacitado emocionalmente muito antes dos 55. Construiu prisão de sucesso onde tinha tudo exceto o que importava. Conexão humana de verdade. Numa sessão particularmente difícil, a doutora Miriam perguntou sobre Marina. Você a ama? Rafael congelou. Era a pergunta que tinha evitado responder até para si mesmo. Sim, acho que sim. E isso te assusta? Mais que qualquer coisa. Por quê? Porque... Buscou palavras. Porque amor significa dependência. E dependência significa vulnerabilidade. E vulnerabilidade significa que alguém pode te destruir. E não estar apaixonado
É seguro, previsível, controlável. E solitário? Rafael não teve resposta. A solidão sempre tinha sido preço aceitável por segurança, até agora. Enquanto isso, Marina enfrentou a própria crise. Nas aulas noturnas, professor de estratégia empresarial atribuiu o projeto, análise completa de empresa real, apresentação no fim do semestre. Ela escolheu Construções Almeida. Foi decisão arriscada. Significava expor a empresa de Rafael a escrutínio acadêmico, revelar forças e fraquezas. Mas também significava demonstrar definitivamente que seu conhecimento não vinha de Rafael, mas de trabalho próprio. Passou semanas pesquisando cada aspecto: concorrência, tendências do mercado, análise SWOT e projeções financeiras. Trabalhava até madrugada no apartamento em Santa Teresa, papéis espalhados, café frio, olhos ardendo. Rafael ofereceu ajuda. Ela recusou. Preciso fazer isso completamente sozinha, sem sua opinião, sem sua influência. Mas é minha empresa, pode ser sensível. Então vai ser análise honesta com todas as falhas visíveis. Esse é o ponto. Ele recuou, respeitando a decisão dela, apesar da ansiedade. Porque estava aprendendo devagar que amar não era controlar, mas confiar. Uma semana antes das férias de julho, Laura finalmente respondeu. Uma mensagem de texto simples. Café. Só nós dois. Rafael leu 10 vezes, mãos tremendo antes de responder. Quando você quiser, onde você quiser. Se encontraram numa cafeteria pequena no Jardim Botânico, bairro residencial longe de olhos curiosos. Laura chegou pontual, expressão guardada. Rafael chegou 15 minutos antes, nervoso como adolescente no primeiro encontro. Obrigado por vir, disse quando ela sentou. Não tô aqui para te perdoar. Laura esclareceu imediatamente. Tô aqui porque preciso entender. Entender o quê? Por quê? Por que ela? Por que agora? Por que destruir o pouco que restava da nossa família? Rafael respirou fundo. Porque estava morrendo por dentro e não percebia. Porque construí vida que parecia bem-sucedida, mas era vazia. E ela pausou. Ela me viu, não o empresário, não o milionário, não o pai ausente. Me viu, o homem assustado dentro do terno caro. Você jogou a gente de lado por ela. Não. Joguei vocês de lado há 30 anos quando escolhi trabalho acima de tudo. Ela é só a primeira pessoa na minha vida que me fez confrontar essa verdade. Laura bebeu o café, expressão sem revelar. Você a ama? Sim. Mais que a gente? Não é competição, Laura. Amor não funciona assim, não é soma zero. Mas parece. A voz dela quebrou levemente. Parece que você finalmente achou alguém que vale seu tempo e acabou não sendo sua própria filha. A dor nas palavras dela o destroçou. Você tem razão. Nunca te dei tempo suficiente. Nunca estive presente como devia. E sinto mais do que palavras podem expressar. Mas estendeu a mão sobre a mesa. Tô aqui agora. Pela primeira vez em décadas, tô realmente aqui. E sei que é tarde. Tarde demais, provavelmente. Mas tô disposto a tentar se você tiver. Laura olhou para a mão dele sem pegar. Tô grávida. 3 meses. Ia te contar antes de tudo isso explodir. Rafael sentiu como se o tivessem golpeado. Grávida? Você vai ser mãe? Sim, e tô apavorada. Porque não sei como ser mãe boa quando meu próprio pai nunca me ensinou o que isso significa. Não sei como dar amor incondicional para esse bebê quando nunca recebi completamente. Laura. Rafael não conseguiu terminar a frase. As lágrimas vieram incontroláveis. Tá vendo? Laura disse suavemente. Por isso tô aqui. Porque preciso saber se você pode mudar. Se realmente pode ser diferente. Porque quero que meu filho tenha avô, mas não quero repetir ciclo. Não quero que meu bebê cresça se sentindo invisível. Rafael pegou a mão dela então e ela permitiu. Prometo tentar. Não prometo ser perfeito. Não sei como, mas prometo estar presente. Prometo que toda vez que esse bebê precisar de avô, vou estar lá. E prometo que toda vez que falhar, vou admitir e tentar de novo. Por que eu deveria acreditar? Porque tô em terapia. 2 vezes por semana. Enfrentando cada demônio que evitei por 50 anos. Porque finalmente entendi
que sucesso sem conexão é prisão de luxo. E por que... Limpou as lágrimas. Porque quero conhecer meu neto. Quero fazer parte da vida dele de formas que nunca fiz parte da sua. E se você me der essa chance, vou fazer tudo para merecer. Laura chorou então. Primeiras lágrimas que permitia desde o confronto. Sinto falta de ter pai. Sinto falta da ideia de pai, mesmo que nunca tenha sido real. E quero acreditar que você pode mudar. Mas é difícil. Eu sei, e não vou te pedir que confie cegamente. Ganho isso. Me deixa ganhar sua confiança de novo. Ação por ação. Ficaram naquela cafeteria por 2 horas, conversando com honestidade que nunca compartilharam antes. Não consertou décadas de dano. Não apagou ressentimentos. Mas era começo. Quando Rafael voltou para o apartamento de Marina, ela imediatamente notou algo diferente na expressão dele. O que aconteceu? Vi a Laura. Vou ser avô. Marina sorriu, primeiro sorriso genuíno em semanas. Isso é maravilhoso. E talvez, só talvez, tenho chance de consertar algumas coisas. Não tudo, não completamente, mas algo. Naquela noite, sentaram no pequeno balcão do apartamento de Marina, apesar do frio, olhando as luzes do rio piscar. O som da cidade, trânsito, vozes, vida, era a trilha sonora da conversa deles. O que a gente faz agora? Rafael perguntou. Seguimos em frente. Eu termino meu projeto. Você continua a terapia. Os dois aprendemos como fazer isso. Relacionamento de verdade sem contratos nem garantias. E se eu falhar? Então você falha. E a gente tenta de novo. Ou não. Mas pelo menos teremos tentado algo real. Rafael a beijou suave e grato. Não sei o que fiz para merecer você. Não mereceu. Marina corrigiu gentilmente. Eu te escolhi. E continuo escolhendo. Todo dia. E naquele momento, naquele balcão frio com vista para a cidade indiferente, 2 pessoas quebradas acharam algo parecido com paz. Julho trouxe consigo renovação e decisões. Marina se formou do primeiro semestre com notas excelentes. Sua apresentação sobre Construções Almeida impressionou tanto o professor que sugeriu publicação em revista acadêmica de administração. Você achou fraquezas que a própria empresa não via? O professor comentou depois da aula. Isso é análise de nível profissional. Marina sorriu, orgulho inchando o peito. Tinha trabalhado incansavelmente, tinha provado seu ponto, tinha demonstrado que sua capacidade não dependia do relacionamento com Rafael. Quando contou, ele insistiu em comemorar. Não em restaurante caro, mas no pequeno boteco na Lapa onde tiveram o primeiro jantar de verdade, como casal sem contrato. Tô orgulhoso de você, Rafael disse sobre pratos de feijoada. Mais do que palavras podem expressar. Apontei todos os erros da sua empresa, Marina riu. Como você está orgulhoso disso? Por que você tem coragem de ser honesta, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando pode te complicar a vida? A conversa derivou para o futuro. O contrato original teria terminado em agosto. Já não era relevante, fazia meses que tinham rasgado, mas a data ficava como marcador temporal. O que você quer? Rafael perguntou. Pro futuro. Pra gente. Marina considerou cuidadosamente. Quero continuar com a faculdade. Terminar a graduação, 3 anos e meio a mais. Claro, mas não era isso que perguntei. Quero um relacionamento onde eu não fique constantemente me perguntando se sou funcionária ou namorada, onde não tenha ambiguidade. Pausou. Quero que a gente pare de viver em 2 apartamentos. Rafael sentiu o coração acelerar. Você quer que a gente more junto? Oficialmente. Sim, mas em lugar neutro. Não o apartamento que você pagou para mim, não sua mansão vazia na Barra. Algo que a gente escolha junto. Era passo enorme, compromisso real. E Rafael descobriu que, apesar do medo perpétuo, queria isso mais que qualquer coisa. Vamos procurar amanhã mesmo, concordou. Acharam um apartamento em Botafogo, bairro que misturava tradição e modernidade perfeitamente. 2 quartos, varanda com vista para o Pão de Açúcar, perto o suficiente do trabalho, mas longe de expectativas. Mobiliaram juntos. Ela insistindo em peças de brechó com história. Ele contribuindo com funcionalidade necessária, ambos comprometendo. A mudança foi caótica e perfeita. Caixas por todo lado,
discussões sobre onde vai o quê, risos quando descobriram que os dois colecionavam muitas xícaras de café. Era ordinário e extraordinário simultaneamente, construção de vida compartilhada. Na empresa, as coisas melhoraram gradualmente. Com Marcelo fora e novo sócio trazido, mulher de 50 anos com reputação impecável, a cultura começou a mudar. Rafael implementou políticas mais transparentes, delegou mais, trabalhou menos horas obsessivas. Marina ganhou respeito aos poucos. Sua análise de projetos virou inestimável. Até Lúcia, depois de advertência oficial sobre o incidente de sabotagem, manteve distância profissional. Em agosto, Laura deu à luz. Menina linda com olhos curiosos que imediatamente roubou o coração de Rafael. A primeira vez que segurou a neta, Sofia, chorou com abandono que surpreendeu todos na sala do hospital. É tão pequena, sussurrou, apavorado de soltá-la. Tão perfeita. Laura, exausta mas radiante, sorriu. Você começa sendo avô presente. Não tem histórico para consertar. Só o futuro que constrói. E Rafael se comprometeu. Sexta à tarde virou sagrada. Ora com Sofia, tempo onde celular ficava desligado e único trabalho era ser avô. Marina acompanhava às vezes, naturalmente se integrando na dinâmica familiar de formas que nunca forçaram. Helena e Carlos ainda mantinham distância, mas Laura servia de ponte. Pequenos passos, refeições familiares ocasionais, onde conversa era tensa, mas civilizada. Não era reconciliação completa, mas era movimento na direção certa. Na terapia, Rafael processava as mudanças. Sinto que estou aprendendo a ser humano aos 50 anos, admitiu para a doutora Miriam. Nunca é tarde, ela respondeu. Alguns aprendem cedo, outros precisam se quebrar completamente primeiro. Não tem vergonha em ser do segundo grupo. E a Marina? O que ela é nisso tudo? O que você acha que ela é? Rafael pensou cuidadosamente. Catalisadora, espelho, companheira. Alguém que me viu no meu pior momento e decidiu ficar mesmo assim. Você a ama? Sim. Já disse para ela? Silêncio. Porque apesar de todos os avanços, essas 3 palavras ainda estavam presas na garganta, bloqueadas por décadas de associar amor com perda eventual. Por que é difícil? A doutora Miriam pressionou. Porque uma vez que você diz é real, e o real pode te machucar, ou te curar, depende do que você escolhe acreditar. Naquela noite, Rafael chegou em casa encontrando Marina na varanda, estudando para provas finais sob cobertor grosso, apesar do frio de agosto. O pão de açúcar brilhava ao longe, iluminado contra o céu noturno. Sentou junto dela sem dizer palavra. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, gesto natural de conforto. Eu te amo, Rafael disse finalmente, palavras simples que carregavam peso de décadas. Marina congelou. Levantou a cabeça para olhá-lo, buscando na expressão dele certeza. O quê? Eu te amo, e não sei como fazer isso perfeito. Não sei como ser o homem que você merece, mas te amo. E quero continuar tentando todo dia ser melhor por você, por nós. Lágrimas correram pelas bochechas de Marina. Eu também te amo. Tinha medo de dizer. Medo de que estragasse tudo. Medo de que não fosse real. É real. Mais real que qualquer coisa na minha vida. Aterrorizante, imperfeito, mas completamente real. Se beijaram enquanto o rio noturno cantava sua canção eterna ao redor deles. E era diferente de beijos anteriores, não carregado de desejo desesperado, nem contratos não ditos. Era beijo de compromisso, de escolha, de 2 pessoas decidindo construir algo juntas, apesar de todas as razões para não fazer. Quando se separaram, ambos sorriam através de lágrimas. Então, o que a gente faz agora? Marina perguntou. Vive, erra, aprende, cresce, juntos. Parece assustador. É, mas o assustador vale a pena quando você tem a pessoa certa do seu lado. E naquele momento, naquela varanda ordinária sobre cidade indiferente, 2 pessoas que começaram com contrato acharam algo que nenhum documento legal poderia jamais capturar. Amor real com todos seus riscos e possibilidades. Setembro trouxe tempestades inesperadas.
A empresa enfrentou crise quando um de seus projetos principais em Cabo Frio encontrou problemas estruturais durante a auditoria de segurança. Não era falha de construção, mas de projeto original que antedatava a gestão de Rafael. Mas era a responsabilidade dele consertar. Os reparos custariam milhões. Os investidores estavam furiosos. A imprensa especulava sobre possível falência. Era o tipo de crise que Rafael costumava enfrentar sozinho, se trancando no escritório por dias, sobrevivendo à base de café e adrenalina. Mas dessa vez foi diferente. Preciso de ajuda, admitiu para Marina uma noite, rodeado de plantas e relatórios de engenharia. Não consigo fazer isso sozinho. Marina largou os livros e se aproximou. Então, não faça sozinho. Me mostra o que você precisa. Trabalharam juntos por semanas. Marina usou conhecimento acadêmico fresco para analisar opções financeiras. Rafael aplicou experiência de décadas para navegar relações com empreiteiros. Formaram equipe com a nova sócia de Rafael, Maria, que trouxe expertise técnico. Foi exaustivo. Teve noites sem dormir, dias de negociações tensas, momentos onde tudo parecia impossível, mas nunca teve momento onde Rafael se sentiu sozinho. Uma madrugada, depois de sessão particularmente brutal com advogados, Rafael encontrou Marina dormindo sobre plantas na mesa de jantar. Tinha ficado acordada esperando ele, tentando entender documentos técnicos complexos para poder ajudar. Contemplou ela. Cabelo despenteado, maquiagem borrada, expressão pacífica no sono. E sentiu amor tão intenso que doía fisicamente. Essa mulher, que podia estar em qualquer outro lugar, escolhia estar aqui, com ele, no meio do caos. Gentilmente a pegou no colo e levou para a cama. Ela murmurou algo ininteligível e se aconchegou contra o peito dele. Rafael a segurou, inalando o perfume familiar, e soube com certeza absoluta que faria qualquer coisa para proteger o que tinham construído. A crise se resolveu eventualmente. Solução cara, mas viável, que satisfez investidores e manteve a integridade da empresa. Quando finalmente fecharam o último acordo, Rafael e Marina comemoraram não com champanhe caro, mas com pizza barata, comida direto da caixa na sala deles. Sobrevivemos, Marina disse boca cheia. Sobrevivemos, Rafael concordou. Juntos, como time. Sabe o que é melhor de tudo isso? Marina limpou a gordura da pizza com guardanapo. Que fizemos sem ninguém poder dizer que resolvi os problemas por ser sua namorada. Contribuí legitimamente, como profissional. Você sempre soube que podia. Sim, mas tem diferença entre saber aqui, tocou a testa, e provar aqui, tocou o coração. Em outubro, Marina enfrentou a própria prova. A mãe, com quem não falava há 3 anos, apareceu no Rio sem aviso. Esperando por ela fora do prédio depois das aulas, vestida em roupas simples que tinham visto dias melhores. Mãe, Marina sussurrou congelada na calçada. Marina, minha filha. A mãe se aproximou hesitante, mãos tremendo. Preciso falar com você. Foram numa cafeteria perto. Conversa foi tensa, carregada de anos de silêncio e feridas sem sarar. A mãe de Marina explicou que o pai tinha morrido. Ataque cardíaco rápido e inesperado. E nos últimos momentos tinha perguntado por Marina. Ele me pediu que te achasse, que tentasse consertar o que ele quebrou. A mãe disse, lágrimas correndo por bochechas sulcadas pelo tempo. Sei que fui fraca. Sei que não te defendi quando devia. Mas perdi tanto tempo já. Não quero perder mais. Marina sentiu emoções contraditórias. Raiva por anos de abandono. Dor por validação que nunca recebeu. Tristeza por pai que morreu sem reconciliação. Mas também algo mais suave. Compreensão de que as pessoas são complexas, que pais são humanos falíveis, que se agarrar a ressentimento só envenena a própria vida. Não consigo perdoar tudo imediatamente, Marina disse finalmente. Vou precisar de tempo. A gente vai precisar reconstruir do zero. Entendo. Só me dá chance. Naquela noite, Marina contou tudo para o Rafael. Chorou nos braços dele, enquanto processava décadas de dor comprimida. E Rafael assegurou, oferecendo presença silenciosa que ela precisava. O que você vai fazer?
Perguntou quando as lágrimas finalmente secaram. Vou tentar, com ela, como você está tentando com seus filhos, porque guardar rancor é mais pesado que tentar perdoar. Você é mais corajosa que eu. Não, só tô cansada de carregar peso do passado. Quero ser livre para o futuro. Novembro trouxe celebração. Marina completou o primeiro ano de faculdade com média excepcional. Rafael organizou o jantar familiar. Laura com Sofia até Helena e Carlos apareceram. Tensão ainda presente, mas manejável. Durante o jantar, enquanto Marina conversava naturalmente com Laura sobre o bebê e Carlos fazia perguntas surpreendentemente sinceros sobre os estudos dela, Rafael observou a cena com assombro. 1 ano atrás, isso teria sido impossível. A vida dele era compartimentos separados que nunca se tocavam. Agora ali estavam. Família dele, parceira dele, todos no mesmo espaço, tentando. Não era perfeito. Helena ainda mantinha reservas visíveis. Carlos fazia comentários ocasionais com fio de navalha, mas eram humanos sendo humanos, complexos, contraditórios, tentando. Depois do jantar, quando todos foram embora, Carmen e Rafael limparam juntos em silêncio confortável que só vem de intimidade verdadeira. Obrigado, Rafael disse, enquanto secava pratos. Por quê? Por me dar razão para ser melhor, por me mostrar que é possível mudar, por ficar quando teria sido mais fácil ir embora. Marina largou a esponja e virou para ele. Não me agradeça por te amar. Isso não é sacrifício. É presente que recebo tanto quanto dou. Rafael a beijou então devagar e profundo, saboreando o momento de perfeição imperfeita. Feliz? Perguntou ela depois. Mais do que achei possível, respondeu honestamente. E na cozinha do apartamento compartilhado, com o rio respirando vida noturna lá fora, 2 pessoas que começaram com contrato tinham construído algo muito mais valioso. Um lar. Dezembro trouxe confrontação final. A revista acadêmica que queria publicar a análise de Marina sobre Construções Almeida fez contato pedindo entrevista. Era oportunidade enorme. Reconhecimento acadêmico que validaria completamente o trabalho dela. Mas tinha complicação. O jornalista atribuído, investigando o histórico, descobriu a conexão entre Marina e Rafael e queria fazer a história sobre isso, a acompanhante que virou analista empresarial. Não posso fazer isso, Marina disse para o Rafael depois da ligação do editor. Vão transformar em circo. Todo o meu trabalho vai ser reduzido à nossa história. Então recusa a publicação. Mas é meu trabalho. Minha análise é sólida e independente do nosso relacionamento. Eu sei. Mas se publicar significa te expor a escrutínio que você não merece... Rafael estava dividido entre orgulho pelas conquistas dela e instinto protetor. Não, Marina disse firmemente. Não, não vou me esconder mais. Não vou agir como se nossa história fosse vergonha. Vou dar a entrevista. E vou controlar a narrativa. A entrevista foi marcada para 1 semana depois. Marina passou dias se preparando, elaborando exatamente o que diria e como diria. Rafael ofereceu estar presente, mas ela recusou. Isso preciso fazer sozinha. O dia chegou. A entrevista foi em escritório neutro, gravada para publicação escrita. O jornalista, homem de 40 anos com expressão cética, começou com perguntas sobre a análise técnica. Depois, inevitavelmente, derivou para o pessoal. Então, vamos começar com o óbvio. É verdade que você e o Sr. Almeida começaram o relacionamento de vocês com contrato onde ele pagava pela companhia? Marina não vacilou. Sim, é verdade. E não tenho vergonha disso. Não acha pouco ético? O que é mais ético? Ser clara sobre termos de um relacionamento e compensação, ou fingir que dinheiro não tem papel em decisões que mulheres tomam sobre suas vidas? Fui transparente. Negociei meus próprios termos. E quando a situação mudou, tive coragem de mudar com ela. Mas agora você está na empresa. Não é conflito de interesse? Só se você assume que meu único valor vem do relacionamento com Rafael. Minha análise, a que vocês querem publicar, foi feita independentemente. Revisada por professores sem conhecimento da minha conexão com a empresa. Se meu trabalho não tivesse mérito, não estaríamos tendo essa conversa. O jornalista mudou de tática. Não te incomoda que as pessoas questionem suas conquistas? Claro que incomoda, mas entendo por que fazem.
A gente vive numa sociedade que questiona mulheres que tomam caminhos não convencionais. Se tivesse mentido sobre meu passado, seria criticada por engano. Sendo honesta, sou criticada por imoralidade. Não tem como ganhar. Então escolho ser honesta e deixar meu trabalho falar por si. E o Sr. Almeida? O que ele diz sobre tudo isso? Ele diz que estou sendo mais corajosa do que ele foi por décadas, que me admira, que meu passado não define meu futuro a menos que eu permita. Marina se inclinou para frente. Olha, sei que tipo de história você quer escrever. A Cinderela moderna com um twist escandaloso. Mas a verdade é mais complexa e mais chata. Sou mulher trabalhando duro para construir futuro que não estava disponível quando era mais nova. Cometi erros, tomei decisões que outros julgam. Mas estou aqui, com diploma em andamento e trabalho que agrega valor real. Essa é a história. A entrevista terminou. Marina não sabia como o artigo sairia, mas tinha dito sua verdade. Era tudo que podia controlar. Quando o artigo foi publicado 2 semanas depois, era surpreendentemente equilibrado. Destacava a análise profissional dela enquanto mencionava a história pessoal sem sensacionalizar excessivamente. A manchete: quebrando moldes. Como uma analista não convencional está mudando o jogo empresarial. Não era perfeito. Tinha insinuações e frases com duplo sentido, mas tratava o trabalho dela com o respeito que merecia. As reações foram mistas. Alguns colegas a parabenizaram genuinamente. Outros sussurraram críticas, mas algo mudou. Marina não carregava mais vergonha. Tinha exposto a história dela nos próprios termos e sobreviveu. Na noite em que o artigo foi publicado, Rafael a levou para o Hotel Fasano, o mesmo lugar onde tudo começou. Reservou a mesma suíte presidencial com vista para o mar. Por que aqui? Marina perguntou, enquanto entravam no espaço luxuoso carregado de memória. Porque quero reescrever o que esse lugar significa. Não é mais onde a gente assinou o contrato. É onde decidimos começar de verdade. Saíram para a varanda. O rio brilhava embaixo, a orla de Ipanema iluminada, o mar refletindo luzes da cidade, tudo vibrando com energia noturna. Era a mesma vista de 18 meses atrás, mas tudo era diferente. Marina, Rafael disse virando para ela, quando te conheci, achei que podia controlar isso, que podia ter companhia sem risco, intimidade sem vulnerabilidade. Tava completamente errado. Rafael, me deixa terminar. Pegou a mão dela. Você me ensinou que a única coisa que vale ter é o que você não pode controlar. Que amor de verdade vem com risco, que família de verdade exige presença, que vida de verdade significa largar a ilusão de segurança. Pausou tirando caixinha pequena do bolso. O coração de Marina acelerou. Não é anel de noivado, Rafael esclareceu rapidamente. Ainda não. Não porque não quero, mas porque sei que você precisa terminar a faculdade primeiro. Precisa se estabelecer por conta própria. Mas abriu a caixa, revelando o colar delicado com pingente de prata. 2 linhas entrelaçadas, formando infinito. É promessa. Promessa de que quando você estiver pronta, quando não tiver dúvida de que você está de pé sozinha, vou te pedir direito. E espero que você diga sim. Marina pegou o colar com mãos tremendo. É lindo. O infinito representa que isso não tem fim programado, não tem contrato de 2 anos, não tem cláusula de saída, só a gente decidindo todo dia continuar escolhendo um ao outro. Sim, Marina disse, lágrimas correndo pelo rosto. Sim à promessa, sim ao futuro, sim a tudo. Rafael colocou o colar nela, beijando o pescoço onde o pingente descansava. Ficaram na varanda enquanto a noite aprofundava, se abraçando, o rio testemunha silenciosa da transformação deles. Sabe o que é irônico? Marina disse depois de longo silêncio. O quê? Vim aqui 18 meses atrás achando que estava vendendo meu tempo. Acabou que estava comprando meu futuro. E você achou que estava comprando companhia. Acabou que encontrou família. Rafael riu, som rico de alegria verdadeira. O universo tem senso de humor retorcido. Ou talvez, Marina sugeriu, só nos deu o que a gente realmente precisava quando estávamos prontos para receber. Se beijaram então, com paixão de amantes, mas também com ternura de parceiros de vida. E quando eventualmente se retiraram para dentro,
Não foi com urgência desesperada dos primeiros meses, mas com segurança de pessoas que sabem que têm todo o tempo do mundo. Porque finalmente, depois de caminho tortuoso de contratos e crises, segredos e revelações, tinham achado algo que nenhum documento legal poderia capturar. Amor real, construído sobre honestidade, forjado no fogo da adversidade, provado pelo tempo. E era suficiente. Mais que suficiente. Era tudo. 3 anos depois, numa tarde dourada de primavera, Marina caminhou pelo palco da UFRJ para receber o diploma de administração de empresas. Cum laude. Topo da turma. Rafael estava na plateia com Laura e Sofia, agora menina curiosa de 3 anos. Helena e Carlos também tinham vindo, relações ainda complicadas, mas presentes. A mãe de Marina ocupava assento na frente, orgulhosa, e lágrimas correndo livremente. Quando Marina ergueu o diploma, o rugido de aplausos da pequena sessão familiar foi desproporcional ao tamanho do grupo. E quando desceu do palco, foi direto para o Rafael. "Consegui!" sussurrou contra o peito dele. "Completamente sozinha." "Nunca duvidei," ele respondeu beijando a testa dela. A celebração foi no apartamento deles em Botafogo, não o elegante, mas o real, o que construíram juntos com móveis despadronizados e fotos de momentos ordinários que compõem uma vida. Sofia corria pelo apartamento, rindo enquanto Marina a perseguia. Laura conversava com a mãe de Marina sobre receitas baianas. Até Helena se permitiu sorrir quando Rafael desajeitadamente tentou trocar fralda do segundo neto, filho de Carlos nascido no ano anterior. Ao anoitecer, quando os convidados tinham ido embora e só restavam 2 pessoas limpando restos de celebração, Rafael finalmente fez a pergunta que vinha planejando há meses. "Marina." Ela estava guardando copos, descalça, cabelo em coque bagunçado. "Tem uma coisa que quero te perguntar." Algo no tom dele fez ela parar, virar. E viu Rafael ajoelhado na sala de estar pequena e perfeita deles, segurando caixinha pequena. "Ah," Marina sussurrou. "3 anos atrás te dei promessa. Promessa de que quando você tivesse pronta, quando não tivesse mais dúvida de que você está de pé sozinha, eu perguntaria." Bem, abriu a caixa, revelando anel simples de ouro branco com diamante modesto. "Acho que esse momento chegou. Rafael, não porque acho que você precisa de mim, porque sei que não precisa. Você tem diploma, carreira crescente na empresa, família se reconciliando, vida completamente sua. Mas espero, com todo o meu coração quebrado e remendado, que você me queira, que escolha construir futuro onde a gente continua sendo time, onde a gente continua aprendendo e crescendo juntos. Marina, você casa comigo?" Marina se ajoelhou na frente dele, pegando o rosto dele entre as mãos. "A única razão pela qual eu hesitaria é porque tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi sonho, que o homem que assinou o contrato frio em hotel de luxo não poderia se transformar de verdade no homem ajoelhado aqui, vulnerável e real e meu. Isso é sim? É absolutamente, definitivamente, completamente sim." O anel deslizou no dedo dela. Não perfeito, um pouco largo, ia precisar ajustar. Como tudo entre eles, imperfeito, mas real. Casaram 3 meses depois, em cerimônia pequena no Jardim Botânico do Rio. Não teve extravagância, não teve lista de convidados de centenas. Só família, a biológica e a escolhida. Laura foi madrinha. A mãe de Marina chorou durante todo o serviço. Até Helena sorriu genuinamente quando Rafael e Marina trocaram votos que escreveram eles mesmos. "Prometo," Rafael disse, voz firme, embora lágrimas corressem pelo rosto, "continuar escolhendo você todo dia. Continuar trabalhando para ser o homem que você merece. Continuar aprendendo que vulnerabilidade não é fraqueza, mas coragem. E prometo que nossos filhos, se tivermos, sempre vão saber que vem primeiro." "Prometo," Marina respondeu, "continuar sendo honesta mesmo quando é desconfortável. Continuar perseguindo meus próprios sonhos enquanto apoio os seus. Continuar lembrando você que o menino da cidade de Deus que carregava sacos de cimento sempre foi suficiente, e o homem que virou é extraordinário, não pelo que construiu, mas por quem decidiu ser.
Não teve até que a morte nos separe tradicional. No lugar, terminaram com: enquanto a gente escolher isso, enquanto for real, enquanto a gente continuar crescendo junto. Porque tinham aprendido que promessas em papel significam menos que escolhas diárias. A recepção foi no mesmo boteco familiar na Lapa, onde celebraram o primeiro semestre de Marina. O dono, lembrando deles, serviu feijoada e brigadeiro com sorriso de avô aprovador. Enquanto dançavam a primeira dança, Marina em vestido simples do brechó, Rafael em terno que tinha anos, mas caía perfeitamente. Olharam ao redor da sala cheia de pessoas que importavam. Feliz? Rafael perguntou. Mais do que sabia que era possível, Marina respondeu. Algum arrependimento? Daquele primeiro contrato, de como a gente começou. Marina considerou honestamente. Não, porque sem aquilo nunca teríamos chegado aqui. Às vezes o caminho tortuoso é o único que leva para casa. E aqui é casa? Você é casa, ela corrigiu. Onde quer que você esteja, esse é meu lar. A música continuou. Risos encheram o espaço. O rio brilhava lá fora em sua glória eterna. E duas pessoas que começaram com um contrato frio e calculado tinham descoberto algo que nenhuma cláusula legal poderia jamais capturar. Que amor de verdade não vem com garantias. Vem com escolha. Escolha diária de ficar, de crescer, de perdoar, de tentar. Que pessoas quebradas podem se curar juntas, que o passado não define o futuro, que nunca é tarde para se tornar quem você estava destinado a ser, que os melhores contratos são os que você rasga, porque só então descobre o que sobra quando não tem obrigação, só desejo puro de construir algo lindo junto. Anos depois, quando Rafael tinha 60 e Marina 39, com 2 filhos entre eles, e relações reparadas com os mais velhos de Rafael, ocasionalmente lembravam daquele primeiro encontro no Fazano. Os papéis assinados, as expectativas calculadas, a ilusão de controle. E riam, porque tinham sido tão tolos e tão corajosos simultaneamente. Tolos por achar que podiam reduzir conexão humana a termos contratuais. Corajosos por tentar mesmo assim. A promessa desfeita, aquele contrato rasgado em confete branco, tinha dado lugar a algo melhor. Promessas sem papel, compromisso sem cláusulas, amor sem garantias, mas com convicção completa. Que nas noites, quando o rio dormia embaixo e eles descansavam na cama compartilhada, Marina usando o colar de infinito que nunca tirou, Rafael segurando a mão dela com os mesmos dedos que uma vez só conheciam força e agora sabiam ternura, sussurravam as palavras que tinham virado ritual. A gente continua escolhendo isso? Todo dia. Mesmo quando é difícil. Principalmente quando é difícil. Então aqui estamos. Aqui estamos. E era suficiente. Mais que suficiente. Era tudo o que precisavam. Porque tinham aprendido a lição mais importante. Que as melhores histórias de amor não são as que começam perfeitas. São as que começam quebradas e se atrevem a se curar juntas. São as que começam com contratos e terminam com escolha. São as que transformam transação em transcendência. E nas ruas do Rio, onde tudo começou, onde tudo mudou, onde 2 náufragos acharam terra firme um no outro, a história deles continuava sendo escrita. Não em documentos legais, mas em momentos vividos. Não em garantias, mas em esperança. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Um ato de amor corajoso de cada vez. E isso, descobriram, era a única promessa que realmente importava.